Há uma regra não escrita no mundo dos piratas, que diz que os navios de carga dos Estados Unidos não podem ser tocados, mas os piratas somalis simplesmente não obedecem esta regra. Em 1º de abril, piratas somalis sequestraram um navio de carga de 17 mil toneladas dos Estados Unidos e também levaram o capitão como refém. Foi a primeira vez em 20 anos que um navio dos Estados Unidos é sequestrado por piratas. Inesperadamente, o sequestro do cargueiro alarmou os Estados Unidos por conta da gangue de piratas, que são apenas 4 e não têm equipamentos especiais, apenas mão de obra e armamento pesado. O uso das forças navais para lidar com os piratas somalis, que geralmente são lutadores e ladrões, é sempre desproporcional, pois os piratas somalis sempre estão a um passo à frente, mas perder um navio assim não vale a pena. A Somália tem uma localização geográfica especial e é a rota dos cargueiros transnacionais do mundo. A complexidade do mar também facilita a fuga, de modo que, na Somália, até mesmo crianças já são membros sofisticadas dos piratas, que, embora sejam todos civis em seus vilarejos, praticam tiro desde pequenos e, quando crescem, tornam-se violentos. E toda vez que saem para o mar para um roubo, ficam muito empolgados, pois sabem que, se conseguirem um único assalto, ficarão ricos. Nesse dia, o cargueiro chamado Alabama está carregado com carga valiosa e está há meses cruzando as águas somalis. Finalmente, o Alabama estava prestes a chegar à Somália. O capitão verificou cuidadosamente tudo a bordo. Devido ao aumento da frequência de piratas nos últimos anos, ele decidiu realizar um exercício de segurança de ataque de piratas. No caso de um assalto, tudo o que eles tinham a fazer era proteger o navio e esperar em silêncio pelo apoio da retaguarda. Para a tripulação, todo exercício é inútil, pois um ataque pirata é inevitável. Na cabine de comando, o capitão do navio está distraído de sua tarefa. De repente, descobriram no radar que havia 2 embarcações não identificadas se aproximando deles muito rapidamente. Como as embarcações estavam cada vez mais próximas, o capitão do navio, que ficou tenso e muito impressionado, sentiu imediatamente o cheiro do perigo. Então, ele imediatamente disse à tripulação para acelerar a velocidade do Alabama e, ao mesmo tempo, pediu ao segundo oficial para mudar a direção da navegação para ver se as 2 embarcações iriam segui-los. Os barcos seguiram o Alabama. Sabendo que seria roubado, ele ligou freneticamente para a guarda marítima para pedir ajuda. Quando ele conseguiu uma resposta, foi tratado com indiferença. As autoridades responderam que talvez os 2 pequenos barcos fossem apenas pescadores locais e que não deveriam dar muita importância. Irritado e impotente, à medida que os barcos invasores se aproximavam, o capitão podia ver claramente 2 barcos pequenos com 8 piratas, todos armados com pistolas, que estavam frenéticos, comemorando antecipadamente o roubo. Ao ver essa situação, o capitão mais uma vez notificou a tripulação para aumentar a velocidade do motor para a potência máxima. Mas o Alabama não era veloz, por estar cheio de carga e ser muito grande. Apesar da velocidade do Alabama atingir força total para fugir do roubo, os barcos dos piratas eram muito mais rápidos. Com medo, o capitão, ainda desconfiado e prevendo o pior, pegou o rádio e fingiu ter entrado em contato com a Marinha dos Estados Unidos e respondeu no tom da Marinha, dizendo que eles enviariam imediatamente forças armadas para o resgate. A tripulação não esperava que essa estratégia desesperada fosse realmente eficaz. Os piratas, ouvindo os comandos chegando nos rádios, não sabiam se as ordens eram reais ou não. O líder do outro navio chamava-se Moose. Ele era um homem esperto e percebeu rapidamente que se tratava de um truque. Continuou a acelerar em direção ao Alabama. Vendo que os pequenos barcos estavam cada vez mais próximos, o capitão pediu à tripulação do Alabama que provocassem ondas para oferecer forte resistência aos piratas. Parte da tripulação entrou em pânico e queriam buscar qualquer ajuda. A perseguição era perigosa e eles temiam perder a vida, pois ataques piratas eram agressivos. Naquele momento, o mais importante era acalmar a mente e estar pronto para resistir com todas as forças. A tripulação sugeriu que deveriam aumentar a velocidade ao máximo para que pudessem se livrar do grupo de piratas. O capitão sabia muito bem que essa área do mar estava infestada de piratas, e mesmo que eles escapassem, ainda cairiam nas mãos de outros piratas. O dia passou e os barcos aguardaram até o anoitecer. Um dos barcos começou a dar defeito. Rapidamente, uma discussão entre os piratas se iniciou.
A briga ficou acalorada e um dos piratas apontou uma arma na cabeça do seu aliado. Ele não teve medo e discretamente pegou uma ferramenta para se defender, acertando um golpe certeiro. Na manhã seguinte, os piratas abandonaram o barco com defeito e com 2 motores. O barco começou a perseguir o Alabama ainda mais rápido. O capitão Phillips percebeu a reaproximação veloz dos piratas. Surpreso e desapontado, o capitão acreditou que durante a noite os piratas haviam desistido do ataque, porém, eles estavam mais uma vez perseguindo o cargueiro. O capitão imediatamente acionou o alarme e colocou toda a tripulação de prontidão em seus postos. Mais uma vez, aumentou a potência do navio e avançou, da mesma forma que fez no dia anterior. Porém, agora com 2 motores, o barco dos piratas os perseguia em uma velocidade muito alta. Vendo que o Alabama ainda estava resistindo, os piratas usaram o rádio para enganar o navio. O capitão, preocupado, começou a responder às chamadas do rádio. Os piratas disseram que eram a guarda costeira da Somália e pediu que o Alabama parasse o navio imediatamente para receber uma inspeção de rotina. Phillips, capitão do Alabama, naturalmente não acreditou nas ordens. Os piratas estavam a poucos metros, causando pânico na tripulação. Não havia nenhuma força a bordo para impedir que os piratas entrassem no navio. Eles decidiram ligar as colunas de água de alta pressão do navio. Em um piscar de olhos, dezenas de canhões de água de alta pressão disparados contra o barco dos piratas, formando uma barreira natural. Com medo de que o barco fosse afundado pelas colunas de água, a ideia não intimidou os piratas, que continuaram a avançar, enquanto usava sinalizadores para reprimir os piratas que se aproximavam. No entanto, o armamento dos piratas era maior que responderam à investida. Os sinalizadores não ajudaram em nada. O ajudante do capitão tentava afastar os piratas apontando diretamente uma mangueira contra eles, o que também não surtiu efeito, aumentando o pânico entre todos. O capitão sabia que a invasão do piratas era inevitável, por isso ele imediatamente notificou toda a tripulação para se refugiar na sala de máquinas, para evitar que os piratas soubessem a quantidade de pessoas a bordo e poupar a vida da maioria. Ele imediatamente pediu ao seu ajudante que manobrasse o navio de modo que o casco fosse constantemente sacudido para não dar aos piratas a chance de utilizarem a escada. Mas isso não ajudou e os piratas acessaram a escada facilmente, pois eram experientes em saques. O mais importante agora era que toda a tripulação ficasse escondida a salvo até ouvirem as sirenes para poderem sair. Assim saberiam que tudo estava sob controle. Alguns tripulantes permaneceram na cabine de comando para dar apoio ao capitão, depois que os piratas entraram no navio e vieram direto para a cabine de comando. Eles abriam os cadeados atirando e, sem perder tempo, se dirigiram diretamente à cabine. Muse disse que só buscavam dinheiro e não iriam machucar ninguém desde que eles cooperassem. O capitão disse que este era um navio de carga dos Estados Unidos, acreditando que o nome do país intimidaria os piratas. A ameaça também não funcionou. Os piratas ficaram ainda mais empolgados, pois eles disseram que os Estados Unidos sempre tentaram acabar com a vida dos piratas. O capitão, então, sem alternativas, ofereceu $30 mil que estavam no cofre. Ele disse que o valor era suficiente para permitir que os piratas tivessem uma boa vida, mas Muse não estava de brincadeira. O verdadeiro objetivo dos piratas era a carga do enorme navio. O Alabama realmente era grande e potente, e os piratas realmente acreditavam que o assalto transformaria suas vidas para sempre. Enquanto o capitão tentava negociar, na fria sala de máquinas, a tripulação estava tentando arrumar estratégias para atrasar os piratas. Resolveram desligar o sistema de motor, e o navio parou instantaneamente. Muse questionou o capitão, e ele rapidamente explicou que a fuga poderia ter causado uma falha no motor. O pirata percebeu que o capitão estava mentindo e desconfiou de que haviam mais pessoas no navio. O pirata, irritado, foi até o volante e bateu nos botões, tentando fazer o navio navegar, mas ele não sabia operar aquele navio. Como ele não conseguiu fazer o navio funcionar, questionou que deveria haver um membro da tripulação a bordo que soubesse como consertar o navio. Muse queria saber onde estava a tripulação. O capitão disse que estava ocupado brigando com Muse e que não poderia saber onde a tripulação estava. Muse ordenou que o capitão tirasse toda a tripulação do esconderijo, e sob a ameaça de uma arma, o capitão tentou se comunicar pelo rádio. Muse tomou o rádio do capitão e falou com a tripulação que, assustada, não respondeu. E disse que se eles não saíssem, matariam uma pessoa a cada minuto. Cada vez mais irritado, as ameaças do pirata ficavam cada vez mais violentas. O capitão tentou remediar, dizendo que se eles realmente tirassem a vida de um ser humano, as consequências seriam impensáveis.
Moose pensou que suas palavras eram razoáveis, mas ele ainda queria encontrar os outros membros da tripulação. Porém, já que o capitão disse que não sabia onde eles estavam, então ele os levaria para vasculhar o navio inteiro. O capitão não ousou recusar, assim poderiam ganhar tempo. Quando estava saindo, ele também reclamou falsamente que esperava que o sistema elétrico da cabine não tivesse sido danificado. Caso contrário, não teríamos nada a perder. Enquanto se preparavam para vasculhar o navio, o capitão disfarçou e, com o walkie-talkie, informava a tripulação do que estava acontecendo. Moose ordenou que o capitão assumisse a liderança da busca. No caminho, o capitão continuou a tentar acalmar os piratas. Moose e os demais piratas perceberam a planta da construção do Alabama na parede. O capitão entrou em pânico quando viu que Moose percebeu que a sala de máquinas era o local mais adequado para se esconder. Ele disse calmamente que não havia janelas na sala de máquinas e que a porta geralmente estava quente, portanto, seria melhor ir primeiro à cozinha para pegar água. O capitão viu a água no chão e percebeu que um tripulante estava escondido ali. Então, ele impediu que os piratas procurassem no local, dizendo que aquela é uma sala fria e não é adequada para esconder pessoas. Vendo que os piratas estavam descalços e que eles estavam prestes a localizar toda a tripulação, o capitão falou em voz alta para saírem dali e se dirigirem para a sala das máquinas, pois estarem descalços ali poderia ser perigoso. Assim, ele permitiu que a tripulação pensasse em algo para se defenderem e se dirigiram para a sala onde a tripulação realmente estava. No momento em que os piratas entraram na sala de máquinas, imediatamente soltaram intensos gritos de dor. Seus pés tinham sido cortados por cacos de vidro. Moose ficou furioso, pois sabia que isso certamente não era um acidente. Mas o capitão o aconselhou a se acalmar nesse momento. De repente, o navio perdeu toda a luz e a sala de máquinas ficou escura. Percebendo que havia sido feito de bobo, Moose saiu em disparada, e o capitão o acalmou mais uma vez, dizendo para que levassem os $30.000, pois era muito dinheiro. Ao ver a perda de sangue do seu amigo, Moose ficou cada vez mais furioso e ameaçador. Ele pressionou o capitão para ajudar a fazer o curativo nos pés do amigo e, a contragosto, decidiu ficar para trás para continuar a procurar a outra tripulação. Quando o capitão e o jovem pirata saíram, não muito tempo depois, a tripulação que se escondia nas sombras atacaram Moose para desarmá-lo. Quando o capitão estava prestes a enfaixar os ferimentos do piratas, de repente, o walkie-talkie da cabine de comando recebeu a voz da tripulação. Eles diziam que Moose havia sido controlado e que queriam trocá-lo pelo capitão. Os piratas irritados aceitaram a negociação diante a reviravolta. O capitão imediatamente prometeu que eles poderiam utilizar o bote salva-vidas em segurança, desde que parta o mais rápido possível, e os $30.000 americanos também poderiam ser levados para salvar seus próprios chefes. Os piratas só podiam concordar por enquanto. Então, ambos os lados escoltaram os reféns até o convés. Então, eles se ofereceram para deixar que o capitão os ensinasse a operar o bote. Quando os chamaram de volta para se prepararem para partir, derrubaram o capitão com um golpe. Em seguida, ativaram imediatamente o bote salva-vidas e correram para o mar, sequestrando o capitão Ara que ele conduzisse o bote. Quando a tripulação reagiu, o bote salva-vidas já havia se afastado muito. Tiveram que ligar os motores do navio apressadamente para confirmar a localização aproximada do capitão, para, ao mesmo tempo, informar a administração marítima sobre essa emergência. Os piratas estavam planejando levar o capitão de volta à Somália para pedir resgate. A missão da Guarda Marítima era interceptar os botes salva-vidas antes que eles chegassem à Somália. A Guarda Marítima recebeu a notícia e imediatamente começou para interceptar o bote. No bote, o capitão também estava ciente de sua perigosa situação. Ele sabia que havia se tornado uma moeda de troca. Porém, o bote dos piratas estava viajando a uma velocidade particularmente lenta. Moose só podia continuar entrando em contato com seu navio-mãe, e estava frustrado por não ter recebido nenhuma resposta. No entanto, quando viu o navio Alabama, viu que estava sendo perseguido. O capitão não se preocupou com sua própria segurança, mas começou a se preocupar com a condição do pirata ferido, que aparentava ter apenas 15 ou 16 anos de idade. O capitão não conseguia suportar a ideia do garoto estar com dor. Então pegou o kit de primeiros socorros debaixo das tábuas do assoalho e começou a tratar de seus ferimentos. Um pouco desconfiado, o garoto aceitou ajuda, e o outro pirata,
grato, trouxe água para lavar os ferimentos. O bote salva-vidas estava a todo vapor e a perseguição a ele do Alabama e da Guarda Marítima continuava. Não demorou muito para que as Forças Armadas Americanas detectassem o bote salva-vidas, que estava a apenas 160 milhas náuticas da Somália. E quando receberam a notícia, a Casa Branca deu as principais diretrizes para que o bote salva-vidas não pudesse retornar à Somália e se conseguissem tirar o capitão do barco. Melhor ainda, se não conseguirem, o bote seria abatido por um projétil para acabar com a situação. Mesmo que o capitão fosse morto, seria importante não afetar a imagem internacional dos Estados Unidos. Além disso, a Casa Branca também enviou uma equipe de resgate da Marinha. Um porta-aviões também veio para reforçar. Muse finalmente contatou a nave-mãe, mas a resposta que recebeu o surpreendeu devido à sua ação ser muito abrupta. Seus aliados disseram para que eles encontrassem uma maneira de levar o capitão de volta ou morreriam todos no mar. Diante de tal abandono, Muse e os piratas se sentiram infinitamente perdidos nesse momento. A água fresca do armazém também acabou. Os piratas pensaram em quebrar as janelas para aliviar o calor. Depois que a situação se acalmou um pouco, Muse tomou a iniciativa de falar sobre o passado. Ele assaltou um navio de carga grego no ano anterior e conseguiu $600 mil americanos de resgate. Portanto, mesmo tendo sido abandonados por seus superiores, ainda tem um vislumbre de esperança. O emocional de várias pessoas acabou sendo afetado toda vez que o dinheiro era entregue ao senhor da guerra local, e elas só conseguiam um trocado. Ele estava tão furioso que queria atirar no capitão que estava falando demais, para tentar comover o pirata e tentar salvar sua vida, mas foi impedido pelo navio. Naquele momento, ouviu-se um barulho repentino do mar, que se revelou ser um navio anti-pirataria, que quase virou o bote salva-vidas, mas não conseguiu capturá-lo. Em comunicação com o navio anti-pirataria, Muse pediu dinheiro de resgate. Para estabilizá-los e ganhar tempo, o capitão disse que o dinheiro não era problema, mas que levaria tempo para arrecadá-lo. Na manhã seguinte, 2 barcos infláveis foram diretamente para o bote para entregar água e alimentos. O capitão percebeu que se tratava dos militares dos Estados Unidos limpando o campo de batalha e disse a Muse para se apressar e fazer outra coisa, pois os militares não iriam negociar com os piratas. O pirata não deu ouvidos. Muse não imaginou que o barco inflável iria se aproximar tanto do bote. Enquanto os militares estavam negociando, eles exigiram ter certeza de que o capitão estava seguro. Eles exibiram o capitão apontando uma arma para sua cabeça. As negociações continuaram a acontecer, e os piratas exigiam que o acordo fosse atendido. O porta-aviões acompanhavam o posicionamento estratégico dos militares. Quando Muse soube que o bote inflável só trazia água e comida, sem o dinheiro, ele e os outros piratas ficaram irritados. Eles colocaram o capitão dentro do bote e atiraram. Os botes recuaram diante a ameaça e a negociação não ter surtido efeito. Em contato com as forças militares, Muse dizia que tudo ficaria bem quando ele conseguisse $10 milhões. Ele disse que iria para os Estados Unidos para viver e que não poderia desistir. O capitão não sabia o que fazer. Se a marinha explodisse os botes salva-vidas, ele também estaria em apuros. À noite, o capitão parecia sentir que era chegado o momento certo, pois as forças militares já estavam investindo força. Então ele foi até a porta, sob o pretexto de ir ao banheiro, e aproveitando a distração, ele empurrou o pirata que fazia a guarda para dentro da água e depois pulou rapidamente no mar e nadou na direção do navio. A equipe de resgate logo descobriu a situação. No entanto, devido à escuridão e à presença de 2 pessoas na água, eles não conseguiam distinguir qual era o capitão e qual era o pirata. Para enxergar com clareza, eles dispararam um sinalizador, mas isso deu aos piratas a chance de identificar a posição do capitão. Eles atiraram em direção do capitão e o obrigaram a voltar para o bote. Assim que o capitão subiu de volta no bote, foi espancado pelos piratas furiosos. No momento em que os aviões começaram a sobrevoar o local, vários navios de guerra cercaram o bote salva-vidas, trazendo ameaça aos piratas e cercando-os. Porém,
Os piratas preferiam morrer a ir para uma prisão dos Estados Unidos e decidiram matar o capitão. A tensão tomou conta do interior do bote, e quando estavam prestes a puxar o gatilho, a guarda militar e as forças de resgate enviaram um sinal para negociar, dizendo que o pedido de 10 milhões era muito dinheiro e que precisariam que alguém viesse até eles para conversar pessoalmente sobre o assunto e negociar. Além disso, a Marinha também deu o nome de cada um dos 4 piratas, demonstrando saber tudo sobre cada um dos 4 piratas, seus nomes, quem eles eram, de que tribos eram e onde moravam. O exército dos Estados Unidos disse que falaram com os anciãos das suas tribos, e eles estão a caminho para se juntar e ajudar nas negociações. A situação deixou os piratas tensos, e a vida do capitão ainda corria risco. Mesmo sabendo que provavelmente era uma armadilha, Moose teve de concordar com a proposta, e, se ele não terminasse a negociação, acabaria morto. A equipe de resgate enviou uma lancha para encontrar o capitão e se certificar de que ele estava seguro. Entregaram roupas e comida. O capitão do navio percebeu imediatamente que os militares estavam planejando tomar medidas coercitivas. Os militares colocaram secretamente uma escuta no bote salva-vidas e, em seguida, Moose foi levado a bordo do navio depois que os socorristas os acomodaram em suas cabines, alegando que os anciãos da tribo já estavam a caminho para a negociação. Quando todos os atiradores estavam em posição, o navio de guerra ligou repentinamente todos os holofotes e, em um instante, os piratas ficaram ofuscados por eles. Quando os piratas se perguntaram por que os holofotes estavam ligados, os militares dos não se importaram, mas os informaram que o bote seria rebocado e eles iriam ficar em segurança. Os militares pediram que eles não reagissem. A tensão aumentou mais uma vez no bote, mas os piratas, sem seu líder, não sabiam como agir. O bote era rapidamente puxado em direção aos barcos militares. Os piratas se esconderam para não serem alvejados por atiradores, enquanto o reboque era feito seguindo o movimento causado pelas ondas, fazendo o bote balançar assustadoramente. O capitão percebeu que as forças armadas tomariam medidas drásticas se a ação falhasse. Ele encontrou um lápis no chão e começou a escrever um bilhete enquanto a corda continuava a puxar bote salva-vidas e a rebocar para o navio de guerra. Os piratas, em pânico, pediram para falar com o Moose. A guarda militar informou que ele estava esperando pelos anciãos. Quando os piratas não sabiam mais o que fazer, viram que o capitão estava escrevendo algo. Ele pegou o papel e o capitão, que estava ansioso por liberdade, começou a lutar com o pirata. Em desvantagem, ele foi facilmente detido, foi amarrado e vendado pelos piratas. O capitão entrou em desespero e os piratas estavam cada vez mais violentos. O capitão perdeu a cabeça e foi para a janela, de modo que os 3 alvos foram bloqueados ao mesmo tempo, impedindo que os atiradores acertassem os alvos certo. Diante a ameaça, na primeira oportunidade que o alvo foi identificado, os militares receberam autorização para abater os piratas. Um deles foi atingido na cabeça. O capitão, vendado e em pânico, não sabia o que havia acontecido quando retirou a venda dos olhos, viu a cena, o que o deixou atordoado. O capitão foi resgatado para o navio de guerra, depois de verificar que ele tinha apenas alguns ferimentos traumáticos. Mas alguns dias e noites da emoção da experiência o deixaram completamente arrasado. Moose acabou sendo condenado a 3 anos em uma prisão americana.